Bom dia, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. É o capítulo 24. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. O item é o 8. Não procurem os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos, dando-lhes as seguintes instruções: não procurem os gentios e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão antes procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde pregarem, digam que o reino dos céus está próximo. São Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 7. Os ensinamentos de Jesus não estavam voltados somente para o povo judeu. Eles se destinavam a toda a humanidade. Quando pedia aos apóstolos para que não fossem pregar aos pagãos, não foi por desprezar a conversão deles, pois isso seria falta de caridade, mas porque os judeus já acreditavam em um Deus único e guardavam a chegada de um Messias. Portanto, já estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem os ensinamentos de Jesus através dos apóstolos. Como os pagãos ainda não tinham a base, tudo estava por fazer, e os apóstolos ainda não estavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão difícil. É por isso que Jesus lhes disse: procurem as ovelhas desgarradas de Israel, isto é, semeiem em terreno já preparado, pois ele sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. De fato, mais tarde, foi no próprio centro do paganismo, ou seja, em Roma, capital do império, que os apóstolos foram plantar a cruz. Essas palavras de Jesus também podem ser aplicadas aos seguidores e aos divulgadores do Espiritismo. Os que não acreditam, os que zombam, os adversários interesseiros, são para os espíritas o que os gentios eram para os apóstolos. Assim como os apóstolos, os espíritas devem procurar seguidores entre as pessoas de boa vontade, cujo número é muito grande e que buscam o esclarecimento por já possuírem uma fé. Não devem perder tempo com as pessoas que se recusam a ver e compreender, pois essas se agarram ao seu orgulho, principalmente quando percebem que os espíritas dão valor à sua conversão. Mas vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um só que prefere ficar nas trevas. Esse procedimento resultará em um número muito maior de adeptos à doutrina. Deixar os outros em paz não é indiferença, mas apenas boa política. Quando estiverem influenciados pela opinião geral, a conversão deles se dará naturalmente. De tanto ouvir a mesma coisa, incessantemente repetida ao seu redor, acreditarão aceitar a ideia voluntariamente por si mesmos e não influenciados por outras pessoas. As ideias são como as sementes que só germinam no tempo certo e em terreno preparado. Por isso é preciso esperar o tempo adequado e cultivar primeiro as que já estão prontas para germinar, evitando perder as que ainda não estão prontas, na tentativa de antecipar sua germinação. No tempo de Jesus, em razão das ideias restritas e materialistas da época, tudo era muito limitado e regionalizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram também pequenos povos que moravam ao redor. Hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. Os ensinamentos espirituais
já não são privilégio de nenhuma nação. E para eles não existem mais barreiras, pois estão presentes em toda parte. As verdades espíritas triunfarão pouco a pouco, assim como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Não é mais com armas de guerras que se combate aqueles que não compreendem a verdade, mas com a força das ideias. Que assim seja. Que Deus nos dê sabedoria, paz e compreensão. Meus amigos, tenham todos um bom dia e que Jesus os abençoe.